Qual é o percentual de gordura ideal? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Conceito ultrapassado, se prender a peso quando a gente vai falar sobre saúde, qualidade de vida, se está gordo ou não, né? Então tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre IMC, por exemplo. Lembre de procurar no Twin Mais Temas sempre que você tiver qualquer dúvida. Mas você já entendeu que o IMC, para quem faz musculação, não é tão legal, porque ele não considera peso magro e peso gordo. E aí você que já está um degrau acima, vai se preocupar em qual é o percentual de gordura ideal. E aqui, se você for pesquisar, você vai encontrar algumas divergências. Então tem o que a Organização Mundial da Saúde fala, tem o que tal método fala. Então vamos trocar uma ideiazinha sobre isso, que é bem legal. Bom, composição corporal. Normalmente a gente vai dividir aqui em dois. Gordura e músculo. Mas você deve imaginar que nem tudo que é gordura é músculo e nem tudo que é músculo é gordura. Então quando a gente vai falar de uma análise, por exemplo, feita por bioimpedância, ele vai dar o percentual de gordura e o restante não é músculo. O restante é músculo, osso, órgãos, veias, tecidos, enfim. Você vai somar tudo que tem ali. Eu estou falando isso porque já teve aluno da consultoria, né, que falou, olha, fiz uma avaliação, estou com 20% de gordura, então eu tenho 20 kg de gordura e 80 de músculo, porque eu tenho 100 kg. Não, na verdade você não tem. 80 de músculo você seria um bodybuilder, mas desgraçado de grande. Porque normalmente uma pessoa de 100 kg que está bem, ela vai ter lá seus 45, 50 de músculo, assim, já é um cara com muita massa muscular. O nome também não é tão correto, tá, gente? Gordura, quando você vai falar de micronutriente, a gordura do peixe é uma coisa. Nós temos tecido adiposo. Então não é só gordura, porque, por exemplo, o tecido adiposo ele faz uma regulação do seu metabolismo, da sua fome, além de ser um estoque energético, além de proteger, né, os seus órgãos, enfim. Sem gordura, nosso corpo não funcionaria. Nós temos vários tipos de gordura, tá? Algumas pessoas pensam que são só dois tipos, a gordura visceral e a gordura subcutânea. Não, tem bem mais, já vamos falar sobre isso. Primeiro, uma pessoa que tem um percentual de gordura alto, necessariamente isso é ruim? Não necessariamente. Vamos fazer aqui só para você entender. Eu tenho, por exemplo, 1,80 m e 80 kg. E eu tenho 20% de gordura. Agora, eu tenho a mesma altura e eu tenho, por exemplo, 60 kg com 20% de gordura. Você concorda que 20% de 60 é muito diferente de 20% de 80? Então, mesmo eu tendo um percentual de gordura que às vezes está desadequado, como eu sou muito magro, eu não tenho muita gordura corporal. Então, isso a gente vê bastante na prática, assim. Eu que atendo pessoalmente, online, enfim, você vê por fotos, tem pessoas com 20% de gordura que tem o rosto bem redondo, né? Você vê que é uma pessoa mais gordinha mesmo. E tem gente que é bem magrinho. Por quê? Porque não tem muita massa muscular. E aí cada quilo de gordura representa percentualmente muito. Essa pessoa quer dizer que ela não vai ser saudável? Não, porque ela não tem tanta gordura no corpo. De repente ela é saudável dessa maneira, ela é ativa, fez uma atividade que não ganhou muito músculo e tá tudo certo. Tem pessoas também que distribuem gordura de forma diferente. Então às vezes é o mesmo percentual, mas tem muita gordura visceral na barriga, aquela barriga dura. Então o braço é fino, o braço é de magro, o rosto é de magro, mas a barriga não. Essa pessoa está muito mais encrencada, porque a gordura visceral é péssima para a nossa saúde. E eu vejo que o pessoal já está se conscientizando bastante disso. Você percebe que tem uma preocupação ali, que já perceberam que essa gordura é a pior de todas. Mas claro que gordura, né, não é necessariamente ruim. Se você tiver, por exemplo, um percentual de gordura muito baixo, você pode ter um déficit de testosterona. Por isso que a gente enquadra como mínimo e máximo. Não é legal nem estar abaixo disso e nem acima disso. Como eu posso avaliar o meu percentual de gordura? Bom, nós temos a bioimpedância. A bioimpedância, a tetrapolar pelo menos, né, ela vai medir o tempo que demora de um impulso elétrico sair de um canto e chegar no outro. E aí você vai ver a resistência que tem, a quantidade de água que tem, e você tem uma conta ali que vai te dar músculo e gordura. Fica tranquilo que você não vai tomar nenhum choque fazendo bioimpedância, tá? É de baixíssima voltagem. Você também tem as dobras cutâneas. Então você vai tirar aqui, vou ver quanto é que tá essa dobrinha, tiro pelo menos 7 dobras, faço uma média, e isso vai dar um percentual de gordura total do corpo. Lógico que cada um tem vantagem e desvantagem, porque imagina que eu tenho muita gordura localizada. E aí eu usei 2 dobras que tem uma gordura localizada gigante. E às vezes o meu percentual dá mais alto, sendo que o total não seria tanto assim. Mas como eu só avaliei 7 pontos, e 7 pontos já é uma quantidade bacana, mas às vezes não é suficiente. A bioimpedância já pode se aproximar mais. Porém, se você beber um copo de água antes, pode dar diferença. Coisa que no protocolo de dobras não. Ah, Leandro, se eu fizer uma pesagem hidrostática? Então, normalmente isso é local especializado, não, sabe? Ah, vou fazer uma DEXA. É complicado, isso é mais para cirurgia. Então acaba que os dois principais são esses, tá?
E aí a Organização Mundial da Saúde coloca algo próximo, tá, para homens de 12 a 18% e para mulheres de 16 a 24% como normal. Leandro, então se eu fizer uma dessas duas avaliações, eu tiver mais ou menos dentro disso, quer dizer que eu estou bem? Provavelmente. Só que lógico que isso não é um mandatário do tipo, tenho isso, sou saudável. Porque você pode ter isso e ser fumante. Você pode se manter assim, mas você come muita besteira, mas você queima muita caloria. Mas a sua ingestão de alimentos é muito ruim. Então isso não é um garantidor de saúde. Esse é um fator para você também ser saudável. A gente sabe que não tem como ser plenamente saudável para o resto da vida, certo? Com 40% de gordura. Isso não é gordofobia, isso é ciência. Ninguém é contra gordo, eu sou contra a obesidade. E é provado que 40% de gordura, em longo prazo, mesmo que às vezes a pessoa se encontre bem, a tendência é que ela fique ruim. Então a gente precisa olhar para isso como algo que não é o ideal para a saúde. Existe um método da Marinha Americana, bem legal para você calcular o seu percentual de gordura em casa. Não é extremamente preciso, mas é bom, é bom. Como que você faz essa medida? Você vai pegar a altura do seu umbigo e da sua costela, certo? E você vai pegar a menor medida que você encontrar entre a costela e a altura do umbigo. Então vai medindo. Ah, achei a menor medida. E aí você vai medir o seu pescoço, a maior medida que você encontrar. Então aqui é a menor medida entre o umbigo e a costela. E no pescoço é a maior medida possível. E aí para as mulheres apenas, os homens não precisam, uma terceira medida que é a do quadril, a maior medida de bumbum que vocês encontrarem. Em vocês, vale lembrar. E agora aqui na tela vocês estão vendo duas tabelas, certo? De homens e de mulheres, com os percentuais de gordura e referente se é bom ou ruim. Isso somado à sua altura, você vai jogar esses dados nessa fórmula matemática que está aparecendo aqui na tela. Que é bem complicada, diga-se de passagem. Então existem hoje algumas calculadoras na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você vai jogar esses valores e ela vai dar o percentual de gordura. E aí você pode comparar com essa tabela que você está vendo agora na tela, com o resultado, qual percentual você tinha e onde você está enquadrado aqui. Lembrando que isso não é extremamente preciso, né? Porque, por exemplo, uma medida de quadril de uma mulher pode ter muito músculo ou muita gordura, mas já ajuda para pelo menos você ver se você está muito longe ou muito perto do que é adequado. Lembrando que, independente do valor que você achar aqui, não vai dispensar cuidados com a sua saúde. Porque a gente olha para o indivíduo e não para a matemática unicamente do indivíduo. Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que fala sobre a bioimpedância de forma específica. Tem muita coisa a falar sobre ela. Hoje é muito acessível, mas tem muita gente fazendo tudo errado. Existem alguns procedimentos básicos que você tem que fazer para você ter um resultado fiel. Então se você tem uma balancinha dessa em casa, dá uma olhadinha nesse vídeo.